E eu não tinha ideia do tamanho da exposição, do tamanho que isso se tornaria, e muito menos que isso se tornaria até hoje, né? Uma referência, se tornou um clássico, se tornou um marco da televisão brasileira, né? Então, assim, eu jamais eu teria isso. A minha preocupação na época era, preciso fazer bem esse negócio. Porque se eu não fizer... Tanto é que a coisa da nudez, não sei o quê, aquilo pra mim, claro, não é que eu me sentisse confortável, mas aquilo pra mim não era o maior dos problemas. Mas voltando a falar do que eu tava falando de Anitta, sim, eu fazia teatro no Rio, eu comecei a fazer aula de teatro com 8 anos de idade. Criança, e segui fazendo aula até a minha adolescência. Aí eu parei um pouco de fazer aula de teatro, que eu tava pensando que eu ia fazer outras coisas na minha vida, pensei em ser diplomata, enfim, coisas assim. E aí, na época, eu fiz publicidade, eu fiz algumas peças de teatro, eu tinha feito também, eu fiz até uma participação na Malhação, que outro dia alguém resgatou, achou, em 2000 acho que em 98, sei lá, em 98 que eu fiz uma participação. Na época do Mocotó. Eu não sei, tá lá, até acharam, eu postei no meu Instagram, porque eu achei aquilo tão curioso, eu nunca mais tinha visto aquilo, toda bochechuda, adolescente, assim. Bonitinho demais. Então, assim, eu já tinha esse contato com o teatro e com a carreira, com a profissão, mas eu tinha pensado em seguir outras coisas. Aí, quando eu fui entrar pra faculdade, eu fui fazer cinema. Eu ia fazer cinema não para ser atriz, mas para produzir filmes, para, sei lá, toda pessoa que entra na faculdade de cinema quer ser diretora a princípio, né? Eu queria ser diretora. Aí depois você vai se encontrando nas outras áreas. Mas eu não cheguei a concluir a faculdade porque me chamaram para fazer o teste de presença de Anitta, Luiz Antônio Rocha. E na época, eu, que sou meio maluca, eu já estava em crise com a faculdade, tinha 19 anos, porque eu não sei como é que eu vou dirigir meus filmes agora, não me sinto preparada. Mas, gente... eu não vou querer não vou querer fazer presente de Anitta para dirigir. Pós-adolescente, enfim. Aí eu, preocupadíssima com isso, antes do teste, a minha mãe, que é a guru, zona master, maior, sábia zona, Dona Cláudia Lisboa, chega pra mim e fala assim, minha filha, por que você não volta a fazer teatro? Você levava jeito pra coisa. De repente, você faz como a Carla Camurati. Você começa como atriz e num determinado momento, quando você se sentir à vontade, preparada, você vai dirigir seus filmes. Eu falei, olha, mãe, uma boa ideia. Aí, já tava com isso na cabeça. Falei, vou voltar pra aula de teatro. Vou voltar pra aula de teatro. Boa, boa. E aí, o Luiz Antônio Rocha me chama pra fazer o teste. E era uma oportunidade de ouro, né? Assim, porque... a personagem era maravilhosa, protagonista de uma série. E eu falei, cara, eu quero fazer, eu acho que é a minha oportunidade, agora que eu quero ser atriz. E eu fui lá, fiz milhões de testes até ser aprovada. Foi um calvário essa história, mas enfim, isso fica para um outro... um outro podcast. Um outro podcast. Mas, enfim, acabei sendo aprovada. E eu não tinha ideia do tamanho da exposição, do tamanho que isso se tornaria, e muito menos que isso se tornaria até hoje, né? Uma referência, se tornou um clássico, se tornou um marco da televisão brasileira, né? Então, assim, eu jamais eu teria isso. A minha preocupação na época era, preciso fazer bem esse negócio. Porque se eu não fizer... Tanto é que a coisa da nudez, não sei o quê, aquilo pra mim, claro, não é que eu me sentisse confortável, mas aquilo pra mim não era o maior dos problemas. Pra mim o problema era, eu precisava ser aceita de qualquer maneira, porque eu não sei se eu ia aguentar que o trabalho não fosse aceito, sabe? Eu já pressentia que a pressão ia ser muito forte pra mim. Então a minha grande preocupação era, preciso fazer isso bem, preciso fazer isso bem. Caraca, mas foi um marco, assim, e muito louco, né? Porque o Brasil inteiro parou, né? E era por uma série que passava às 11h30 da noite, né? Não era nem... Sim. Né? Cara... Era uma outra época também, é curioso perceber isso, né? Porque nós que vivemos essa época, a gente acha normal, mas assim, eu que tenho filhos, a gente... Sim. Essa nova geração não sabe o que é isso. É que nem na nossa época que a gente não sabe o que era as radionovelas, o que eram as radionovelas,
se eu tento explicar para os meus filhos ou para essas gerações mais, né, de agora, o que era a televisão aberta, para eles é uma coisa, tá, beleza, eu posso tentar imaginar, mas Não entende. Hoje é tudo nichado, né? não, e eles têm acesso a tudo na hora que eles querem, é uma outra forma de consumir os conteúdos audiovisuais, ou quaisquer que sejam, mas assim, na nossa época não havia opção. A gente, ou era TV aberta, ou você ia ao cinema, ou você alugava videocassete na locadora de vídeo. Eram as únicas opções que você tinha. Isso era o mais próximo da independência que a gente tem hoje, de autonomia de quero ver tal hora, né? Era alugar o filme. Porque a série, a novela tinha isso, tipo, cara, eu só vou horário, depois da novela. Perdeu a novela, não tem jeito. E não tinha como ver no YouTube depois, Imagina. não tinha como ver depois na Globoplay, não tinha isso, Tinha que né? torcer pra daqui 6 anos passar Não Vale a Pena ver de novo. Não tem isso. Perdeu. Aí tinha as revistas que contavam os resumos da novela pra você, né? As revistas que você lia, revista física mesmo, você via o resumo da novela. A matéria que contava o que ia acontecer na novela. Era uma outra vida, gente. Sim, total. Né? Então, e Presença de Anitta foi uma série que fez um sucesso estrondoso nessa época. Nessa época. Qual cidade assim, que vocês gravaram mesmo? A gente gravou no Rio, Projac, e nos estúdios Renato Aragão, mas a cidade que caracterizava lá era Vassouras, aquela praça central ali, linda, que tem a de Vassouras. E a gente teve algumas gravações também em Valença. Porque eu amava o Jeep da sua personagem. Eu tinha uns 16 anos, eu falava, quando eu tiver 18 anos, eu queria ter um Jeep desse. Cara, era animal, lembra? Era vermelhinho assim? Um Jeep vermelho, Nossa, era muito legal. E assim, Mel, é muito louco, porque assim, a força desse sucesso, né? Porque tem gente que grava uma novela inteira, daí o cara grava uma novela inteira, a novela faz sucesso. Mas eu não sei nem quanto tempo foi de gravação, mas assim... eu sinto que teve uma força tão grande que mesmo se você não tivesse feito mais nenhum trabalho na sua vida, você poderia sempre estar sendo lembrada o tempo inteiro por causa desse sucesso, porque realmente é um marco. Quando eu entro em crise, eu penso nisso. Quando eu entro em crise na minha carreira, eu falo assim, por que eu sigo fazendo tanta coisa? Por que eu fico ralando tanto? Fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, ensaiando peça, 2 peças em cartaz, produzindo peça, fazendo isso, fazendo aquilo. Se as pessoas só lembram de Presença de Anitta. Eu podia ter parado lá, podia ter feito outra coisa. Na minha vida, paro ali, fiz Presença de Anitta e vou fazer outra coisa na minha vida, vou trabalhar com outra coisa e falo, Anitta, legal, Anitta, né? Foi legal. Mas você sabe Quando eu entro em crise, eu penso nisso. Mas quando você entrar nessa crise, lembra que o Al Pacino, até hoje, é o Michael Corleone? Mas olha tudo que ele fez depois disso. Sim, não. A crise me leva a pensar isso, mas é óbvio que eu tô aqui até hoje.